Olá, garotada, paz do Senhor, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre quem é Deus. E hoje, o nosso tema da nossa lição é continuação do tema da semana passada, há mais de um Deus? Então, antes de começarmos a entrar nesse assunto, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que nós possamos receber tudo aquilo que Ele preparou para a gente, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por esse dia, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estar na Sua presença, estudando Sua palavra, Pai, fazendo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Senhor. Fale aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, Pai. Nos ajude, Pai, a entender tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Então, o nosso versículo que a gente, para essas duas aulas, a mais de um Deus, está lá em Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, Isaías, capítulo 6, versículo 8 diz isso. Aí, vamos relembrar a lição 3 da semana passada. Vamos nos relembrar através dos nossos cartazes. Vocês lembram? Lembra aqui, ó. O que é um Deus? Há mais de um Deus? E o que é um Deus? Vocês lembram? O que é um Deus? Deus é algo, alguém que a gente adora. E aí, há mais de um Deus? Há mais de um Deus? A gente lembra que a gente estudou falando que sobre os outros povos que acreditam em Deus, em sol, estrela, deuses de madeira. E só que a gente estudou que na palavra de Deus fala que há só um Deus, o Deus verdadeiro. Aí o nosso outro cartaz lembra da matemática de Deus. 1 mais 1 é igual a 1. E o que quer dizer isso? São três pessoas em um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em um só Deus. Aí, aqui no nosso cartaz, Deus Pai nos ama. Como que a gente falou na semana passada, Deus Pai, como que Deus mostrou o amor dele por nós? Só falando da boca para fora? Deus, não, a gente não vê Deus, né? Mas a gente deu exemplo de coisas que a gente fala para um ente querido, para o pai, para a mãe, falando, eu te amo, eu te amo. É da boca para fora, não? É através de atitudes, demonstrando. E qual foi a maior demonstração de amor que Deus nos fez? Entregando seu Filho Jesus na cruz por nós, para nos livrar do pecado. Nós pecamos, nós erramos. E Ele, por amor a nós, entregou seu Filho. Aí, esse daqui, vocês lembram que fala... Deus Pai quer que você venha a Ele. E aí, como que a gente pode ir até Deus? Vocês lembram? Através do seu Filho Jesus e através da cruz, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. E através da cruz, que foi a morte de Jesus, nós fomos salvos. E tem Deus Filho é o caminho. Você já atravessou essa ponte? Lembra da ponte? Somos nós aqui Deus. Quem é a nossa ponte? Jesus. Você já atravessou essa ponte? Ficar essa pergunta. Agora, a gente vai entrar na aula de hoje. Vamos lá. Deus Filho morreu pelos nossos pecados. Então, como a gente já estudou, existe três pessoas em um só Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O primeiro dessa pessoa que a gente fala é Deus Pai, que Deus nos ama de uma maneira tão grande, de um amor tão grande, que Ele entregou seu Filho. Ele nos criou. E Ele quer que a gente vá até Ele. E como que a gente vai até Deus? Através da segunda pessoa, que é Deus Filho, Jesus. Então, nós chamamos Deus Filho de Jesus. E Ele, assim como Deus, Ele é eterno. E Deus, ele não tem um corpo. A gente nunca viu Deus. Então, ele não tem um corpo como o nosso. Mas ele é espírito. Deus é espírito. E ele é invisível. Deus Filho era assim também, igual Deus Pai. Invisível, não tinha corpo. Mas, se a gente for lembrar lá na história, Jesus veio ao mundo, se fez homem. Ele nasceu
de uma barriga de uma mulher, ele foi bebê, ele foi uma criança, ele foi um adolescente até ele virar adulto. Então, ele teve um corpo assim como nós. Então, mas ele não deixou, mesmo ele vindo aqui como homem, ele não deixou de ser Deus. Ele estava em corpo de homem, mas ele era Deus. Então, ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Foi dessa maneira que ele pôde nos levar até Deus. Vamos lembrar lá. Deixa eu voltar aqui para vocês. Então, foi dessa maneira que ele conseguiu ser a nossa ponte até Deus. Ele vindo aqui como homem. E por que Jesus, o Senhor Jesus fez isso? Por que ele veio aqui na Terra como homem? Por que será que ele fez isso? A gente já sabe, né? Mas vamos recapitular, porque a palavra de Deus assim, ela se revela para nós a cada dia. Então a gente sempre vai ouvir as mesmas histórias da Bíblia, mas a cada dia ela vai se revelar para a gente de uma maneira. Então Deus Pai nos amou tanto que ele enviou seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Então, e Jesus também nos amou, porque a gente lembra lá, a gente é descendência do pecado de Adão lá no Jardim do Éden. Então, todos nós já nascemos pecadores, condenados, mas Jesus teve que vir aqui para pagar esse preço. Então, por isso que ele veio para cá. E nós que pecamos, nós somos pessoas ruins, nós somos merecedores desse castigo. Mas quem levou o castigo? Jesus na cruz. Ele levou o nosso castigo na cruz. Então, eu vou contar uma historinha aqui que tem pra gente. A gente contar uma história pra gente entender melhor. Perguntaram ao menino: quando você se tornou cristão? E ele respondeu: no dia em que a abelha picou a minha mãe. Quando pedimos que ele explicasse, ele falou: eu não entendia como Jesus morrendo podia me salvar. Eu tinha muito medo de abelha. E um dia eu estava brincando no quintal, uma abelha estava voando à minha volta. Eu tinha certeza de que ela iria me picar. Então chamei minha mãe e ela veio. Quando ela percebeu que não poderia evitar que a abelha pousasse em mim e me picasse, ela colocou a mão dela sobre a minha. Ó, ela colocou a mão dela sobre a mão dele. Tá aqui na fotinho, ó. A mãe dele colocou a mão sobre a mão dele, mas então a abelha picou a mão da minha mãe, mas não me picou. Nessa hora, eu entendi que Cristo tinha feito por mim e eu confiei nele, porque do mesmo jeito que a mãe foi lá e colocou a mão para que a abelha não picasse ele, picasse ela, Jesus fez isso por nós. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele se entregou para pagar o preço do nosso pecado. Então, essa história é para a gente meio que comparar o amor de Deus, o amor de Jesus por nós. Aí vocês estão vendo esse cartaz aqui, ó. Jesus Cristo quer que você confie nele como seu Salvador. Então, Cristo, ele quer que a gente confie nele como Salvador. A decisão é nossa. Então, como a gente já falou anteriormente, Jesus, o Deus Filho, morreu na cruz e levou o castigo que Deus Pai deu pelos nossos pecados. Então, o castigo era nosso. Mas ele que levou esse castigo. Que amor, né? Que amor é esse? Que amor tão grande. Você teria coragem de morrer por alguém? Para pagar o preço de alguma coisa? Até mesmo assim, não vamos falar em morrer. Ser preso no lugar de alguém para pagar alguma coisa? Não. Jesus fez isso. Mas isso quer dizer, Jesus foi lá, pagou o castigo, todos nós somos salvos? Não, claro que não. A Bíblia, então, tudo é baseado na Bíblia. A Bíblia declara que você e eu temos que tomar uma decisão para ser salvo. Não é todo mundo que é salvo. E o que é necessário para a gente ser salvo? E a Bíblia ela usa algumas palavras para nos explicar isso. Ela fala crer em, confiar em. Vamos ler lá em Atos, capítulo 16, versículo 31, para a gente entender um pouquinho disso. Atos, capítulo 16, versículo 31, diz assim: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Crer no Senhor Jesus, você será salvo. Então, a palavra de Deus nos diz isso. Mas o que significa confiar no Senhor Jesus? Tem umas historinhas aqui para a gente entender com essa colocação.
Cássio, muitas vezes, viajava para a cidade de ônibus. Ele conhecia bem o motorista do ônibus e o cumprimentava todos os dias, porque ele pegava o ônibus todos os dias. Certo dia, alguém perguntou: Você não tem medo de viajar nesse ônibus? Você realmente acredita que o motorista vai levá-lo até a cidade? Aí ele respondeu, Cássio, claro que sim. Eu o conheço e confio nele, e ele é um bom motorista. Mariana, outra história. Mariana, ó, aqui, ó, ela estava em pé, a Mariana aqui, em cima do muro, tá vendo? Aqui é um muro. Mariana estava em pé em cima do muro. Seu pai estava no chão, ao lado do muro. Aqui, ó, o pai da Mariana aqui, ó. Aí ele falou para ela assim: pula que eu te pego. E Mariana pulou imediatamente. Por que que vocês acham que Mariana pulou imediatamente? Porque ela confiava em seu pai. Ela confiava que ele ia segurar ela e ele a pegou. Aí tem uma outra história que diz assim: o grupo de alpinistas nos Alpes Suíços tinha atravessado um barranco sem muita ajuda de seu guia. Mas a última pessoa a atravessar ficou parada com medo. Então o guia estendeu sua mão e falou: Pule, eu te pego. E ele disse: Esta mão nunca deixou ninguém cair, confia em mim. Então ela pulou a moça e o guia a pegou. Jesus Cristo diz a você e diz a mim: Eu morri pelos seus pecados, eu quero salvar você, mas você precisa confiar em mim. É isso que Jesus fala. Nós precisamos confiar nele. Há três afirmações muito importantes nisso. A primeira, você precisa crer em seu coração que Jesus pode salvar. A gente precisa crer nisso, acreditar nisso. Segundo ponto, você precisa crer que ele pode perdoá-lo de seu pecado. Da mesma maneira que Cássio creu que o homem que ele conhecia saberia dirigir o ônibus. Então a gente precisa crer. Terceiro ponto, você precisa colocar-se aos seus cuidados, assim como Mariana se colocou. Você precisa dizer a ele: Eu confio no Senhor Jesus Cristo. Por favor, Jesus, me salve. Então, quando a gente faz isso, todos os nossos pecados são perdoados pelo Senhor Jesus e Ele nos fará, eu e você, uma nova pessoa e nos ajudará a começar uma nova vida. Amém? Então, é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa fazer o quê? Crer que Ele pode e vai nos salvar. Então, e a gente precisa colocar a nossa vida nas mãos dele. Ele vai cuidar de nós. Amém? Agora, vamos falar sobre a terceira pessoa. A gente falou sobre Deus Pai, Deus Filho. Agora a gente vai falar sobre Deus Espírito Santo. Então, quem é o Espírito Santo? A gente só falou do Pai e do Filho. Onde você mora? Qual é o endereço da sua casa? Todo mundo tem um endereço. Eu moro aqui na Vila Maria, tenho um endereço, você também tem o seu. A gente tem nossa casa, onde nós vivemos, somos felizes, onde nós comemos, nós dormimos, onde a gente faz tudo em casa, né? A gente sabe agora que a gente está bastante tempo em casa, então a gente tem o nosso lar, a nossa casa. E Deus Espírito Santo, onde ele mora? Vocês sabem? Pensa aí um pouquinho, vocês sabem? Eu já falei sobre isso. Então, a gente aprendeu que existe um Deus e três pessoas. Deus Pai que nos ama e Deus Filho que morreu por nós na cruz. Mas e a terceira pessoa? Quem ele é? O que ele faz? Onde ele está? A Bíblia diz que Deus está em todo lugar, não é? Mas a sua presença especial é no céu. E, a Bíblia também fala que Deus Filho também está em todo lugar, ele está em todo lugar. Mas a sua presença especial é lá no céu, ao lado de Deus Pai. Então, eles estão no céu. Mas Deus Espírito Santo também está em todo lugar. Mas sabe onde a sua presença é tão especial? Vocês sabem? Sabe onde é a casa do Espírito Santo? Hein? Vocês sabem? Sabe qual é o endereço do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele mora dentro de cada homem, de cada mulher, de cada menino, de cada menina que confiou em Jesus como seu Salvador. Então, todo aquele que aceita o sacrifício de Jesus na cruz, o Espírito Santo passa a habitar
em nós, no nosso coração. O nosso espírito é cheio do Espírito Santo de Deus. Então, a terceira pessoa, o Espírito Santo, habita naquele que aceita o sacrifício de Jesus na cruz. Aceitou Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita no nosso coração. Então, o apóstolo Paulo, um dos apóstolos que eu mais adoro estudar, ele, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, vamos lá ver, ele escreveu uma coisa. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ele falou assim, ó: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Então, a gente passa a pertencer ao Espírito Santo que habita em nós. Ele que direciona a nossa vida a partir do momento que a gente aceita o sacrifício de Jesus na cruz. O Espírito Santo, ele também não tem um corpo, assim como Deus Pai. Então, ele é um espírito, como já diz. Seu nome diz que ele é santo, Espírito Santo. Como Deus Pai, como Deus Filho, ele é santo. Isso quer dizer que ele nunca fez nada de errado e não gosta que você e eu também façamos nada de errado. Então, ele que está aqui nos direcionando. Quando a gente faz alguma coisa errada, a gente não sente aquele remorso, aquela coisa assim, fala, é o Espírito Santo nos mostrando, olha, você fez alguma coisa errada, olha, tá errado o que você fez. Então, ele que está ali nos mostrando o caminho, nos ajudando a andar no caminho que Deus quer. Então, a Bíblia, ela compara o Espírito Santo a uma pomba. Mas vamos ver na Bíblia onde fala que o Espírito Santo é como uma pomba. Lá no livro de João, João capítulo 1, versículo 32. Fala assim, João 32. Viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Então, é João falando, viu o Espírito descer do céu como um pomba e pousar sobre ele. Então, ele viu o Espírito Santo como uma pomba. Então, a palavra de Deus fala lá. Então, Deus Espírito Santo vive nos crentes. E ele compara ele com uma pomba. E a pomba é um bicho calmo, inofensível, a pomba é pura. E nós, cristão, nosso corpo é especial. Por que o nosso corpo se torna especial? Porque ele é habitação do Espírito Santo, ele é templo do Espírito Santo. Então, nosso corpo é muito especial, porque o Espírito Santo vive em mim e vive em você. Olha que maravilha, que especial, que corpo especial que eu tenho, que corpo especial que você tem. Mas, lembre-se, ele é Deus Espírito Santo, e é por isso que ele quer que você e que nós sejamos santo, porque ele é santo. Agora, vamos, tá vendo aqui, ó? Honesto, valente, verdadeiro, forte, bondoso, amável e feliz. O Espírito Santo o ajudará, me ajudará. O Espírito Santo, ele não quer somente que você seja santo. Ele está pronto a nos ajudar a ser santo, porque ele sabe que sozinho a gente não consegue, porque o nosso corpo, a nossa carne, vem do pecado. Então, se depender da gente, a gente não consegue. Então, ele está aqui para nos ajudar. Ele apenas não quer, ele não vai falar assim, você tem que ser santo. Não, ele vai nos ajudar. Ele nos ajuda nessa santificação, nesse processo de santificação. E ele nos ajuda a viver para a glória de Deus, para o Senhor Jesus. Então, vamos lá ler mais uma historinha aqui que tem pra gente, para ajudar a gente a entender isso. Um menino chamado Danilo. Quando Danilo confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo veio viver nele. Danilo se tornou o templo do Espírito Santo, ou a morada de Deus. Vários dias mais tarde, sua professora na escola perguntou se era ele que estava falando e fazendo barulho enquanto ele escrevia na lousa. Aí Danilo falou assim, não fui eu. Mas tinha sido ele. Enquanto estava sentado ali na classe, ele se sentiu culpado e foi como se uma pequena voz dissesse a ele em seu coração: isso é mentira, isso não é certo, você está mentindo. Era o Espírito Santo que estava habitando dentro dele, falando com ele, falando ali aquela voz falando para ele. E ele nos ajuda a ver o que é certo e o que é errado. Mas
Ele faz mais que isso. Nessa noite, antes de Danilo ir para a cama, ele orou ao Senhor. Querido Pai Celeste, por favor, me ajude a não falar mentiras. Por favor, me dê força para ser o tipo de menino que o Senhor quer que eu seja. E Deus respondeu sua oração. Aos poucos, Danilo começou a se tornar mais forte e cada vez mais capaz de deixar de falar mentiras. Era o Espírito Santo dando a ele esta ajuda e força. E ele fará o mesmo por você e por mim. Se a gente quiser ser mais santo. E se eu pedir ao nosso Pai, que é Deus, ele nos dará força. Ele ajudará você e ajudará eu a ser tudo que está escrito nessa figura aqui, ó. Ele vai nos ajudar, o Espírito Santo, a ser honesto, a ser valente, a ser verdadeiro, a ser forte, a ser bondoso, amável e feliz. É o Espírito Santo que vai fazer isso. O Espírito Santo é que nos ajuda a entender a Bíblia, porque a Bíblia não é algo fácil de ler. A Bíblia é complicada às vezes, tem palavras difíceis, mas é o Espírito Santo que habita em nós, que nos ajuda e nos revela a entender a Bíblia. É o Espírito Santo que faz isso. Então, é o Espírito Santo que nos ajuda a falar para as pessoas sobre Jesus. Ele que nos dá coragem, ele que nos ajuda a falar de Jesus, porque sozinho a gente também não consegue. É o Espírito Santo que nos ajuda. Então, vamos continuar aqui. Então, não é maravilhoso ter alguém assim vivendo dentro da gente? A gente fala, nossa, que maravilhoso ter o Espírito Santo dentro da gente, nosso corpo, não é? Isso significa que o nosso corpo é muito especial, porque tem uma pessoa morando, a terceira pessoa de Deus, que é o Espírito Santo morando dentro da gente. E é melhor, é que ele não vive só em você e em mim, mas trabalha o tempo todo para nos tornar mais parecido com Deus. Ele que nos ajuda nisso. Então, a gente, às vezes, quando a gente erra, quando a gente peca, fala uma mentira, essa é uma mentira, ele nos incomoda. A gente sente aquela coisa assim, falando, meu Deus, o que é isso? Eu fiz alguma coisa de errado. É o Espírito Santo, quando a gente está lendo a Bíblia. Então, o Espírito Santo tem uma ação muito grande nas nossas vidas. Então, vamos continuar aqui, ó, falando do Espírito Santo. Ó, crê, confia no Senhor Jesus Cristo e será salvo, que a gente leu em Atos 16, 31. Tá aqui. Então, a gente tem que lembrar o quê? Ele não vive dentro de nós, ele não vive dentro de você, ele não vive dentro de mim, se nós não confiarmos em Jesus. Então, não é todo mundo que tem o Espírito Santo habitando no coração, só aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Isso é a palavra de Deus falando, não sou eu falando, não é os pastores falando, mas é a palavra de Deus, é a Bíblia que fala. E você que está em casa, você quer confiar em Jesus hoje para que o Espírito Santo habite no seu coração? Assim como um dia eu também aceitei Jesus como Salvador e o Espírito Santo veio habitar em mim? Então, pense nisso. Faça essa oração aí na sua casa. Aceite o sacrifício de Jesus para que o Espírito Santo habite em você e faça de você uma nova pessoa, uma nova vida, uma nova criatura, assim como ele fez em mim. Então, lembra o que a Bíblia fala lá aqui, em Atos 16, 31? Crê, confia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Nesse capítulo 16 de Atos, também tem uma passagem que fala de Paulo e Silas. Você lembra da Paulo e Silas, quando eles foram presos? Paulo e Silas, eles estavam falando de Jesus, falando do amor de Jesus, e eles foram presos em determinado momento. Então, eu vou ler aqui para vocês do versículo, Atos capítulo 16, do versículo 25 ao 32, que fala assim, ó. Atos 16, do versículo 25 ao 32. Fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas tinham sido presos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Então, eles estavam ali adorando a Deus. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo
abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar-se, perdão, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça nenhum mal a si mesmo, estamos todos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e todos os que faziam parte da casa dele. Então ele falou assim, o carcereiro falou: o que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. Aí, aqui está falando na palavra de Deus um exemplo, que o carcereiro falou: o que eu preciso fazer? Crer no Senhor Jesus. Então, nós temos que crer no Senhor Jesus e o Espírito Santo, que é a terceira pessoa, vem habitar nos nossos corações, amém? Então, Deus Pai é a primeira pessoa, ele nos ama. Deus Filho é a segunda pessoa, ele morreu na cruz por nós. E a terceira pessoa é Deus Espírito Santo, que habita no nosso coração. Então, Deus Pai está no céu, Deus Filho ao lado dele, o Espírito Santo habitando em nossos corações. Mas é em todas as pessoas? Não, somente naquele que aceita Jesus como Salvador. Amém? Então, agora a gente vai orar para encerrar nossa lição. Espero que vocês tenham entendido e peça para o Espírito Santo mostrar para vocês e ajudar vocês a entender tudo aquilo que a gente lê na palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, Pai. Obrigado por nos mostrar as três pessoas em que há em um só Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Pai. O Espírito Santo que habita em nossos corações é que nos ajuda, Pai, a sermos transformados, a nos direcionar ao Senhor, andar nos seus caminhos, Pai, e nos revelar a sua palavra, Senhor. Obrigada, Pai, por nos abençoar, por essa palavra que nos alimenta, tem nos ensinado muito, Pai. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Dê-nos um domingo abençoado, uma semana na tua presença, Pai. Guarde, Pai, a nossa nação, guarde a humanidade, Pai, que as pessoas possam conhecer o Senhor como seu Salvador e tenham a vida transformada assim como um dia tivemos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, galera, crianças, e até domingo que vem. Deus abençoe vocês. Amém.